Hoje eu estarei compartilhando com vocês mais uma mensagem que se encontra neste livro aqui, do Viktor Frankl, na página 171, onde o subtítulo é A Essência da Existência. E aproveitando, falando em livros, eu não sei qual é a sua condição financeira. Caso você possa, aproveite e compre um livro de um determinado assunto, o qual você gosta e se interessa, fica a seu critério. Existem livros usados também, que são mais baratos, porque o que eu posso falar para você, transmitir para você é que, a partir do momento em que você começa a fazer a leitura, a partir do momento em que você adquire o hábito de ler, muitas coisas mudam, pode ter certeza. Normalmente você conhece isso como autoconhecimento. Quando você adquire autoconhecimento através da leitura de livros e outras formas também de conhecimento, você começa a enxergar a vida, você começa a ter uma percepção muito ampla e melhorada em relação ao caminho, quais atitudes tomar diante das circunstâncias. Vamos à leitura, então, na página 171 do livro, Em Busca de Sentido, do Dr. Victor Frankl, onde ele fala que existem três formas de você encontrar sentido na vida. Hoje eu estarei falando com você, compartilhando apenas um. Olha só, quanto mais a pessoa esquecer de si mesma, dedicando-se a servir uma causa ou amar outra pessoa, mais humana será e mais se realizará. O que se chama de autorrealização não é, de modo algum, um objetivo atingível, para a simples razão de que, quanto mais a pessoa se esforçar, tanto mais deixará de atingir. Em outras palavras, a autorrealização só é possível como um efeito colateral da autotranscendência. Até aqui, mostramos que o sentido da vida sempre se modifica, mas jamais deixa de existir. E, de acordo com a logoterapia, podemos encontrar esse sentido na vida de três diferentes formas. E eu estarei falando para você, então, sobre uma dessas formas, que é criando um trabalho ou praticando um ato, criando um trabalho ou praticando um ato. Então, vamos falar primeiro da criação do trabalho. Olha só, de repente, você até já está vivendo, vivenciando esse sentido e nem sabe. Vamos imaginar aqui uma pessoa que trabalha fazendo rede, aquelas redes que você vê as pessoas se balançando. Rede essa também que serve para dormir. Atente-se aos detalhes. A pessoa que faz a rede chama-se artesão, tecelão, ou também popularmente conhecido como redeiro. Certamente podemos considerar esse trabalho criativo como uma obra de arte. Agora, vamos pensar também no piloto de avião. E eu já vi muitas vezes o avião decolando e pousando. Eu moro na cidade de São Paulo e eu moro próximo de um aeroporto. Eu acho interessante quando a aeronave se aproxima do aeroporto. Então,
Aparentemente, você acha que é muito fácil executar a tarefa de um piloto de avião, mas não é. Aquela manobra que eles fazem parece muito simples, mas não é. Ela é arriscada e complexa. E somente após 500 e 1.500 horas de aprendizado é que se torna possível aquele profissional que conhecemos como piloto de avião, ele conduzir alguns tipos de avião, principalmente os aviões comerciais, essas aeronaves grandes que levam passageiros. Né? Mesmo assim, ele é obrigado a voar com outro piloto mais antigo. O piloto já tem mais experiência de voos com a maior quantidade de horas. Só para você entender o quanto é complexo, o quanto é extremamente exigido de uma pessoa para se tornar piloto de avião. E a partir dessas horas de voo, ele já está capacitado para percorrer vários trajetos. Olha só, eu falei do redeiro, que é a pessoa que faz redes. Também é uma obra de arte. E agora, eu falei do piloto de avião. O piloto de avião ele não fabrica o avião, mas transitar, manobrar o objeto daquele não é tarefa para qualquer pessoa. Isso, portanto, também é uma obra de arte, é uma criatividade. Agora, vamos falar também de uma profissão muito antiga, que você acha que você conhece, mas que antigamente tinha um outro nome. Olha só. Quem você acha que construiu as famosas pirâmides do Egito, que foram criadas há 2.550 anos antes de Cristo? Quem você acha que construiu aquelas pirâmides? O que significa dizer que em dias atuais, algo em torno de 4.500 anos, ou seja, 2.500 anos antes de Cristo, e nos dias atuais nós estamos 2.000 e poucos anos depois de Cristo. Então, isso vai dar algo em torno de 4.500 anos. Talvez você conheça essa profissão hoje como pedreiro, porque as pirâmides do Egito, ela é um objeto feito de pedra, ela é um objeto feito de areia, ela é um objeto feito de cimento. Não é os materiais iguais, originais que nós temos hoje, mas é uma estrutura construída com areia, pedra e cimento. Só que, naquele tempo, não falava-se, não existia o nome pedreiro. Eles se chamavam artesãos e eram qualificados. Olha só o pequeno detalhe: artesãos e qualificados. Ah, e eles não eram escravos. Então, só para você entender, eu falei de três profissões de altíssima criatividade. Segundo o doutor Victor Frankl, é possível você descobrir um dos sentidos da vida, criando um trabalho criativo. Então, eu apontei aqui para vocês três diferentes profissões de alto valor. Três diferentes maneiras
encontrar sentido na vida. E um detalhe muito importante, uma observação, o sentido na vida sempre se modifica. Mas, segundo o Dr. Viktor Frankl, jamais deixa de existir. É muito comum e você provavelmente deve conhecer alguém que talvez não exerce nenhuma função laboral. De uma forma mais clara e objetiva, talvez você conheça alguém que não tem o hábito de trabalhar. Nesse ponto, o Dr. Viktor Frankl deixa muito claro que o vazio existencial manifesta-se no estado de tédio. Ou seja, quando eu falei de 3 profissões de alto valor, com um grau de criatividade também alto, por outro lado, a pessoa que não exerce nenhuma função, ela também permanece no vazio existencial, pelo fato de que o vazio existencial manifesta-se num estado de tédio. Agora, eu estarei falando para você, ainda dentro do Dr. Franco fala de sentido, de encontrar esse sentido, a autotranscendência. O que é a autotranscendência? É a capacidade do ser humano evoluir. É a capacidade que o ser humano tem de evoluir para além de si mesmo. Você também pode encontrar sentido quando você se dedica a cuidar, por exemplo, aqui eu estarei falando de uma criança, porque eu conheço pessoas que adotam a criança, que adotaram a criança, e adotar uma criança não é para qualquer pessoa, ela tem que se esvaziar completamente do seu ego. Isso é a autotranscendência, a capacidade de transcender, de evoluir para além de si mesmo. Pois essa conexão com outro ser humano que está além do seu eu, o ego, este é o momento em que o indivíduo, o ser humano, deixa, abandona o egocentrismo, que também é uma forma de encontrar sentido. Uma maneira também é se você tem a condição financeira para tal ato. Que ato é esse? Eu conheço pessoas que ajudam outras pessoas, contribuem para outras pessoas com alimentos prontos. Eu conheço pessoas que ela trabalha, que ela ajuda servindo refeições prontas todos os dias para outras pessoas, para moradores de rua. Isso é uma forma de autotranscendência, é evoluir, é crescer para além de si mesmo. Por isso que eu falei aqui, se você tem condição financeira, atente-se a esse detalhe. Porque a gente só pode dar, de fato, o que a gente tem. Também tem grupos de pessoas que se reúnem para fornecer esses alimentos também para pessoas de rua. Daqui, o que ocorre nesses casos é a dedicação a uma causa ou a outra pessoa. E é exatamente o que o Dr. Franco chama de autotranscendência. Essa ação faz com que o ser humano cresça e evolua
para além de si mesmo. E esse sentido fica mais visível ainda quando, dentro das suas possibilidades, a pessoa possa se fazer um trabalho como uma missão. Ou seja, tem pessoas que exercem função remunerada, mas, ao mesmo tempo, ela exerce um outro tipo de trabalho também como uma missão. Por exemplo, eu tenho um amigo que ele é voluntário, ou seja, ele faz um trabalho de voluntário, se veste, ele se fantasia de palhaço, chama-se Doutor Alegria. Ele tem o hábito, ele frequenta hospitais onde tem pessoas doentes, e ali ele leva um pouco de graça. Ele faz humor, ele trabalha com alegria. Eu conheço também uma pessoa feminina, uma mulher, que ela também trabalha em uma casa de idosos, cuidadora de idosos, e ela também recebe uma remuneração por esse trabalho. Só que ela relatou para mim, ali é o trabalho dela, mas ela disse para mim que aquilo ali é mais uma missão, é um propósito de vida. Então, encontrar sentido na vida também, em um determinado momento, é responder adequadamente às perguntas que a vida nos faz. Porque em determinados momentos, a vida nos faz perguntas. Se saberemos responder de forma correta ou não, eis a questão. Em última análise, assumir a responsabilidade por realizar o trabalho, o propósito. Essa é a autotranscendência. E eu quero deixar uma frase para você, que também pode ser de relevância e pode te ajudar no momento. Grava isso aqui que eu vou te falar, porque é importante, olha só. Ao soltar aquilo que já foi, você se permite reviver, reescrever uma nova história. Aquilo que Deus começou a transformar na sua vida não veio para destruir quem você veio para revelar quem você ainda pode se tornar. Um grande abraço para você e até o próximo